Fala, seus marmota, estavam com saudade do videozinho? Vamos tentar dar uma acelerada aí, porque esse ano parece que vai ter mesmo Enem e você que é de escola pública se ferrou, né? Então vamos ver o que a gente consegue ajudar vocês aí. Hoje nós vamos falar sobre o ser humano, como o ser humano se tornou um ser humano. Tá? Nós vamos abordar a ideia de cultura, o que é cultura, o que é instinto, vamos discutir um pouco sobre isso. Você já deve ter ouvido, né, alguém falando para você ou para outra pessoa que você é um sem cultura. Provavelmente, né? Se eu conheço bem essa galerinha aí, né, tá difícil. Quando você ouvir isso, né, responda duas palavrinhas: nada a ver. Por quê? Porque nós já vimos lá atrás, nos outros videozinhos, que a cultura é uma construção histórica e social. Ou seja, você dentro da sua sociedade está ajudando a construir a sua cultura, a cultura da sua sociedade. Tá? Você participa disso. E para além disso, o que você olhar em volta de você no dia a dia, você vai perceber que são objetos que foram produzidos em determinadas culturas. Como assim? Você provavelmente deve estar usando alguma roupa, alguma peça de roupa de algodão. E o algodão ele foi domesticado na Índia. O que é domesticado? Ele começou a ser cultivado para ser uma planta que a gente faz a plantação e colhe e dá aquele massinho daquele jeito para transformar em algodão. Isso é domesticar, né? E aí foi na Índia que foi feito isso, tá? Então, olha só, uma coisa que desenvolvida na Índia passou para várias outras culturas e no mundo inteiro se usa algodão hoje. Tem vários outros exemplos. O sabão que a gente usa para lavar a roupa, né, depois o sabonete para lavar a mão, ele foi criado pelos antigos gauleses. Então, olha só como diversas coisas do nosso cotidiano são de diversas culturas. Aí você pega lá, vamos voltar para a questão do algodão. Você pega o algodão e faz o fio de algodão e transforma numa calça jeans. Até o nome é em inglês. Para você ver de onde veio. E a gente usa, provavelmente você tem calça jeans no seu armário. E praticamente todo mundo que você conhece deve ter alguma peça jeans. Então veja só. Você é um brasileiro aqui, né, no século 21. E quase tudo que você tem em volta de você, que você usa, vem de alguma cultura. Tá? Porque é assim que a cultura funciona. A cultura, quando duas culturas se encontram, né, interagem, os elementos dessa cultura são compartilhados. E uma acaba pegando coisas da outra e passando coisas para a outra também. Tá? Então, você tem bastante coisas da sua cultura e de outras culturas com você. Por isso que eu disse, não existe pessoa sem cultura. Tá? Quando você ouve esse tipo de frase, né, esse tipo de afirmação, você é um sem cultura, é porque no senso comum nós temos, lembra, veja o videozinho lá, um dos primeiros videozinhos sobre ciência e senso comum, para entender, mas, enfim, no senso comum nós temos usos para as palavras que nem sempre correspondem ao uso na ciência. Tá? Então, você vai pegar a origem da palavra cultura. A cultura, lá no latim, antigamente, ela era usada para dizer cultivo de algo, como uma plantação. Tá? E aí, a plantação você cuida, você cultiva e vai crescendo, desenvolvendo, por extensão do sentido, dessa ideia de ir cuidando e fazendo crescer e melhorar, passou a significar cuidar do espírito, cultivar o seu espírito, cultivar o seu intelecto, né? Então olha só como a cultura passa a ter esse significado de intelecto, de cuidar do intelecto. E aí você pega hoje o nosso uso do senso comum, né? Tem bastante disso, tem essa forma aí de imaginar que a cultura é um conhecimento diferenciado. É por isso que quando alguém fala você é um sem cultura, está tentando te diminuir e tal. Por quê? Porque está considerando que cultura é um conhecimento diferenciado. O que você tem no dia a dia não é cultura.
Mentira, baboseira, você já viu isso. Acabamos de conversar e tem outros videozinhos lá atrás. Vejam lá para vocês relembrarem. Então, esse é um tipo de visão do senso comum sobre o que é cultura. Tem outros usos da palavra cultura, que é o próprio uso de cultivar, né, a cultura de arroz, a cultura da cana-de-açúcar. Né? Temos também o uso para designar manifestações artísticas. Então, quando você fala em um livro, poesia, ver um filme, você está falando de cultura. Né? O Ministério da Cultura lida com o quê? Com essas questões, com artistas e tal. E aí a gente acaba associando a palavra cultura com manifestações artísticas, mas ela não é só isso. Tem um outro uso também para a palavra cultura, que significa hábitos e costumes do povo. Né? Então a cultura do brasileiro, a cultura do japonês, a cultura do alemão, tá vendo? São vários usos diferentes da palavra cultura. E por esses usos você consegue perceber que você se encaixa nelas. Certo? Mas como é que funciona a cultura? Né? Como é que você chega aqui e você adquire a cultura? A principal coisa, uma das coisas mais importantes para você poder desenvolver a cultura e passar adiante, você receber a cultura de alguém, é porque a cultura ela opera por meio de símbolos. Tá? Como assim? A gente diz que a cultura é simbólica. Por quê? Porque ela opera por meio de símbolos. Como assim? Veja bem, quando você aprende qualquer coisa da sua cultura e alguém está te falando, você está decodificando um monte de símbolos sonoros. Então você está entendendo aí o que eu estou falando para você, porque as palavras são símbolos sonoros que você aprendeu na sua socialização, veja os videozinhos lá atrás, e aí, por ter aprendido, o seu cérebro consegue decodificar e você entende o que eu estou falando. Se eu começasse a falar em outra língua aqui, uma língua que você não sabe, você não ia conseguir decodificar esse símbolo sonoro. Tá vendo? Então quando você anda na rua, por exemplo, de carro, e você vê as placas de trânsito, são vários símbolos que você precisa aprender para poder tirar a carta. E aí você vai decodificar, você vai entender, interpretar o que aquele símbolo quer dizer. Então quando tem um símbolo de proibido estacionar, por exemplo, você sabe que não pode parar o carro ali. Tá? E isso é possível porque você aprendeu. Então olha só, a cultura precisa desse símbolo, precisa de uma linguagem para ser passada. Tá? Existem várias formas de linguagem, né? A linguagem não é só falada, tem linguagem, expressão corporal, tem várias formas de linguagem que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Né? Uma pessoa consegue, por exemplo, ver um quadro e entender às vezes uns rabiscos ali e achar interessante porque ela teve uma socialização naquilo, ela aprendeu a decodificar aqueles símbolos, tem um monte de coisa que vem ali de história por trás daquilo, como é que chegou naquilo, e faz ela poder interpretar e falar, isso é uma obra de arte. Né? Então, tá vendo como é a linguagem, você saber reconhecer os símbolos que aquela linguagem possui, faz você interpretar a sua cultura ou a cultura dos outros e poder adquirir aquilo, certo? E aí, quando você consegue apreender aquilo lá, quando você consegue adquirir aqueles elementos, você consegue interpretar e consegue modificar. Você vai reinterpretar. Eu estou falando aqui algumas palavras para você, e você entende de um jeito. Daqui a 20, 30 anos, algumas palavras do que eu estou falando aqui vão ser reinterpretadas, vão ter outros significados. Né? Tem um monte de palavra hoje que tem significado para vocês que era um significado totalmente diferente antigamente. A meninada usa bastante recalque, né, para falar, ou usa bastante palavra em inglês para falar, por exemplo, em vez de paquera, falar crush. Né? Sei lá, 30 anos atrás, 20 anos atrás, não se falava isso. Então as palavras vão sendo modificadas, vão sendo reinterpretadas, algumas palavras param de ser usadas, outras são incorporadas, e é assim que funciona a nossa cultura. A língua é bem interessante que ela mostra bem isso, como é que funciona. E qual a diferença entre cultura e instinto? Veja bem, eu falei que a cultura ela
depende da linguagem, de sinais, símbolos, desculpa. Você precisa reconhecer o símbolo, você tem que ter aprendido aquele símbolo para entender o que ele significa. Né? No caso, vamos falar da língua que eu estou me comunicando com vocês. Vocês aprenderam já essa língua, vocês sabem o português, um alemão, mas sabem, e aí vocês decodificam as palavras que eu estou falando aqui, com uma puta dicção ruim, mas vocês estão decodificando e estão entendendo o que eu estou falando. Né? E o instinto, como é que ele funciona? O instinto ele funciona um pouco diferente. Você não precisa aprender a agir. Né? Um cachorro, uma galinha, um cavalo, ele não precisa ir para a escola para aprender a ser o que ele é. Um cachorro não vai para a escola para aprender a ser um cachorro. Né? Ele não precisa que alguém explique para ele como latir, o que comer. Ele age bastante por instinto. Só que o ser humano, ele, ao longo da vida, ele vai perdendo essa importância do instinto na vida dele, porque a cultura vai se sobrepondo. Né? Você depende muito da sua cultura. Sua cultura permite você sobreviver em várias situações. Né? Então, conforme você vai sendo socializado, a cultura vai sendo colocada no lugar do instinto, e essa é a principal diferença da gente para o ser humano. A gente depende mais da cultura da gente para o ser humano, da gente para os animais. A gente precisa mais da cultura, e a gente tem essa capacidade de adquirir a cultura e passar adiante, né? E os animais não têm. Eles não constroem esse conjunto de conhecimentos e tradições e não passam adiante. Pega, por exemplo, o João de Barro, que faz a casinha dele. Né? Ah, que legal, o João de Barro constrói igual o ser humano constrói a casa. Mais ou menos, por quê? Porque ele constrói por instinto. Ele não modifica o projeto. Ele não sabe botar uma janela, ele não sabe fazer com cômodos, ele não sabe mudar o formato da casa, não muda a cor, ele não muda o material. Né? O ser humano ele faz isso. Por quê? Porque a gente faz a casa não por instinto, a gente faz porque nossa cultura estabelece pra gente os materiais ideais para fazer uma casa, o formato, a cor, o tamanho. Veja, né, em diversas culturas como as casas são diferentes. Os materiais são diferentes. Aqui no Brasil a gente usa bastante tijolo e cimento. Nos Estados Unidos você vê as casas mais de madeira. Né? Na China lá eles usam umas placas de concreto e, por exemplo, montam um arranha-céu gigantesco em 15 dias. Uma coisa que a gente leva aqui 5 anos para construir. Então olha que interessante. A tecnologia ela também vai alterando, ela vai sendo um elemento que vai modificar a cultura. Tá? O instinto não é mudado dessa forma. O João de Barro não consegue se adaptar com a mesma velocidade às mudanças no ambiente que o ser humano consegue. Tá? Por quê? Porque ele vai agindo por instinto e vai demorar. Vai ocorrer seleção natural, vai mudar o ambiente. Aqueles que conseguem mudar sobrevivem, aqueles que não conseguem são eliminados. Né? Enfim, não é aula de biologia aqui, mas é assim que funciona. E aí tem muita gente que vai falar sobre instinto, que o ser humano tem que ter instinto, tem que usar mais o instinto. Uma das provas que o ser humano tem bastante instinto é o instinto de sobrevivência, o instinto materno. Tem vários exemplos que demonstram que a cultura se sobrepõe a esse instinto. Pega, por exemplo, os kamikazes. Né? Para quem não sabe, kamikaze eram aqueles pilotos japoneses na Segunda Guerra Mundial que pegavam o seu avião e se jogava contra os navios americanos. Né? Para que eles se jogavam? Para garantir que eles iam acertar o alvo. E para eles, na cultura deles, na cabeça deles, faz todo sentido você dar a sua vida pelo grupo, pelo coletivo. Nós que vivemos no Ocidente, no Brasil, individualista, né, com todos os problemas que nós estamos tendo hoje, às vezes não faz muito sentido. Como é que eu vou dar minha vida dessa forma pelo grupo? Então olha como a cultura do cara lá faz eles superar essa questão do instinto de sobrevivência e acabar com a própria vida para poder atingir o objetivo. Tem também os homens bomba que fazem isso. Tem vários exemplos, né, de como que a cultura vai sobrepor ao instinto. E aí você pega uma coisa
muito interessante, que alguns aí podem reclamar, minha cultura é ruim, cultura brasileira e tal. Não é bem assim. A cultura, ela também serve para fazer você se adaptar às necessidades sociais e ambientais também. Você consegue adaptar a forma de agir, você muda o seu pensamento, você muda ações no seu cotidiano, a forma de projetar, você muda muito porque a cultura permite isso. Tá? Se fosse agir por instinto, seria difícil você se adaptar em lugares diferentes, seria difícil você se adaptar a situações diferentes, algumas mudanças ambientais. Então a cultura pra gente é, de certa forma, uma ferramenta, uma tecnologia importante pra gente poder sobreviver. Se gostou, clique em se inscrever, clica no sininho, dá compartilhar, beleza? Até a próxima!